Obrigado pela companhia de cada um de vocês aí, mais esta segunda-feira. A semana passada a gente fez uma introdução geral, né, à carta de Paulo aos Romanos, e avançamos, né, para dentro aí do capítulo 1, nessa primeira parte, que vai se estender até o verso 20 do capítulo 3, que é a parte que Paulo trata do estágio pré-cristão, né? O estado pré-cristão. E o tema geral aí que descreve esse estado é o de condenação. Então, esse é o tema aqui do Paulo. Nós vimos que no capítulo 1, ele faz uma abordagem tendo os gentios, né, como auditório, né, como audiência. E ele fala aos gentios acerca da ira de Deus que se revela desde o céu. E ao falar aos gentios, o Paulo se concentra num aspecto dessa ira ou desse juízo de Deus, mas em termos do imediato, né? Então ele vai falar que desde essa confusão na área da sexualidade até aquela mentalidade condenável, onde ele desenvolve ali uma lista enorme de práticas injustas, né? E termina no verso 32 dizendo que eles são advertidos de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não apenas aqueles que as praticam, mas também aqueles que os aprovam, né, na sua prática. Então, ele está falando de um juízo do dia a dia, um juízo imediato. Então, algumas práticas, algumas condutas, alguns comportamentos que normalmente as pessoas dizem que elas fazem o que fazem porque elas são livres, elas fazem fazem o que fazem porque elas escolhem, né, elas usam a sua liberdade para escolher ser ou escolher se comportar, escolher fazer isso ou aquilo. O Paulo coloca aqui como, na verdade, sendo uma expressão do juízo presente de Deus, ou seja, uma ira de Deus que desce desde o céu, ou seja, alcança toda a humanidade, alcança toda a terra, em que essas pessoas iludidas, né, pensando que elas estão fazendo escolhas, exercendo sua liberdade, na verdade elas estão, por um lado, escravas dos seus próprios desejos, e essa escravidão dos seus próprios desejos, ao mesmo tempo, também é uma expressão dessa ira manifesta de Deus sobre a vida deles, né? Quando a gente fala deles, né, parece que a gente está falando nós, eles, mas o eles aqui somos nós, não podemos nos excluir. O eles aqui somos nós. O eles aqui que eu estou falando essa audiência aí mais específica do Paulo no capítulo 1, que são os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, né? E a gente pensa, ou um leitor judeu aqui da carta do Paulo, quando termina o capítulo 1, ele pode pensar assim, não, realmente, eu concordo com tudo isso aí, os gentios são tudo isso aí mesmo, os gentios merecem mesmo a ira de Deus, porque eles são assim mesmo, etc. e tal, né? Para não deixar esse judeu aí iludido, também o Paulo avança para o capítulo 2 e vai ter agora uma audiência judaica. Ele vai se dirigir agora aos judeus. Mas ao focar os judeus, o Paulo também muda o conteúdo da sua fala. Porque
ele deixa de focar a ira, o juízo de Deus, do presente, para apontar para aquele juízo de Deus no futuro, o julgamento final de Deus. E aqui a gente poderia se perguntar, por que o Paulo muda? Por que sobre os gentios, a ira de Deus se manifesta agora nas formas como a gente viu no capítulo 1, e a ira de Deus sobre os judeus parece estar sendo destinada a um julgamento futuro. A gente pode imaginar que aqui é apenas uma questão de o Paulo não repetir, ao ter a sua audiência judaica, não repetir o mesmo que ele já falou com a sua audiência gentílica. Então, podemos entender que tudo aquilo que ele falou acerca da sua audiência gentílica se aplica também ao judeu. Mas que aqui no capítulo 2, ele vai tratar dessa ira de Deus num outro aspecto dela, um aspecto futuro, ou seja, de um julgamento final. Uma outra maneira da gente tentar entender por que o Paulo muda aqui a ênfase de um juízo imediato para um juízo futuro, talvez seja o fato de que a ira de Deus está sobre aqueles que estão rompidos com Deus. No caso, os gentios. Mas que, embora os judeus, aqueles que estão em aliança com Deus, também sofram ou tomem parte no mesmo sofrimento que atinge os gentios, esse sofrimento não pode ser entendido como ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus, ou a condenação de Deus, ou a maldição da lei, pesa sobre aqueles que estão rompidos com Deus, o que não é o caso dos judeus. Dos judeus não em termos do indivíduo, mas dos judeus de um modo geral, de Israel de um modo geral. Porque o Israel, de um modo geral, ele está em aliança com Deus. Ele é povo de Deus. Então, como povo de Deus, ele não pode estar debaixo da ira de Deus. Por essa razão, no Antigo Testamento, todas as vezes em que o Israel sofre uma ação por parte dos seus adversários, dos seus oponentes, ou ele sofre uma ação de uma catástrofe natural, isso é entendido como um juízo de Deus, mas com o objetivo corretivo, não punitivo. Então, quem deve ser punido pela ira, pelo juízo de Deus, são aqueles que não estão em aliança com Deus. Mas aqueles que estão em aliança com Deus estão debaixo da bênção e não debaixo da maldição. Por isso, aquilo que de ruim lhes acontece não é interpretado como um juízo punitivo, mas como um juízo corretivo. É para corrigir o caminho, é para conduzir pelos caminhos da justiça, é para endireitar as veredas, né? Para encaminhar para as veredas eternas. Então, é sempre corretivo e não punitivo. Parece que esta ideia
é aplicada pelo autor da carta aos Romanos aos crentes de um modo geral, ali no capítulo 12, quando ele fala, fazendo uma citação de Provérbios capítulo 3, que fala dessa correção do pai sobre os filhos. E o autor da carta aos Hebreus faz uso de Provérbios 3 para dizer que quando o crente, né, está sendo corrigido por Deus, ele não deve se ficar zangado com Deus, mas ele deve entender que aquilo que Deus faz não é punitivo, mas é corretivo, e a correção vem, ou a correção é motivada por um pai que ama. Então, o pai corrige o filho a quem ama. E ele diz lá que, embora essa correção, a princípio, não seja motivo de alegria e sim de tristeza, o objetivo dela é produzir um fruto pacífico de justiça, ou seja, ela é corretiva, ela é instrutiva, ela é orientadora, ou, melhor ainda, ela conduz o crente, ou aquele que está em aliança com Deus, conduz essa pessoa pelos caminhos da justiça por amor do seu nome, ou endireita as suas veredas, né? Encaminhando-o para as veredas da justiça, como diz lá o Salmo 139. Então, essas duas formas de entender por que Paulo muda aqui, né? Quando ele muda a sua audiência, por que ele muda de um juízo imediato em forma de castigo, não é? Porque aqui no capítulo 1 não há nenhuma indicação de que essa ira de Deus vá produzir nesses gentios algum arrependimento. Né? Pelo contrário, parece que o castigo de Deus sobre os ímpios aumenta a ira dos ímpios contra Deus. Somente aqueles sobre quem a graça, sobre os quais a graça está operante, é que esse eventual castigo produz arrependimento, produz um voltar-se para Deus. Mas na maioria das vezes, o juízo de Deus sobre os ímpios não quebranta o coração do ímpio, mas endurece ainda mais. Então, talvez aqui essa seja a razão por que Paulo, ao mudar de audiência, ele também muda de um juízo, de uma ira, que, no caso dos gentios, está em presente operação, e, no caso dos judeus, está apontando para o futuro, num julgamento final, que vai incluir tanto os judeus quanto os gentios. Né? Pastor, Isso não elimina o fato de que esse judeu também participa das mesmas coisas que o gentio participa. Só que no caso do gentio é punitivo, e no caso do judeu, ou pelo menos aquele que está em aliança com Deus, no caso do judeu é corretivo e não punitivo. Sim? Então, eu estou entendendo assim, pensando assim no cristão, né? Uhum. Que a ira de Deus contra a humanidade, né? Assim, então, a pessoa que não conhece o Senhor, a ira do Senhor está sobre ela e ela pratica todas essas coisas enumeradas aqui, e a ira de Deus vem fazendo com que eles pratiquem essas coisas. Aí eu pela leitura que eu faço, eu entendo assim, olha, vocês cristãos fazem essas mesmas coisas, é isso? Né? Assim, me dá a impressão que eu faço, porque nós também, assim, como cristãos, de repente fazemos essas mesmas coisas que os gentios fazem aqui, né? Ele está falando dos judeus gentios,
mas eu estou entendendo que os gentios cometem esses erros e não se arrependem, ficam assim e ficam com mais raiva ainda, né? Vamos pensar assim, de Deus, achando que Deus é o responsável. Enquanto que os judeus, eles também praticam as mesmas coisas, só que para eles assim vem como assim uma correção, é isso. Então, se a gente É, pensar nos nossos dias, as sim. mesmas práticas assim que uma pessoa que não conhece o Senhor faz, mas um cristão faz, eles estão ali no mesmo patamar, assim, que esses dois judeus, gentios? Todas as duas, né, ambas recebem uma ação de Deus. No caso dos crentes, ou no caso dos judeus, né, que estão em aliança com Deus, essa ação de Deus é punitiva. No caso do israelita, que está em aliança, ou no caso do crente, ela é corretiva. Né? Mas o que o Paulo quer corrigir aqui, quando ele vai focar agora a audiência judaica, é o orgulho do judeu. Porque ele vai começar a falar aqui exatamente disso, que o judeu está pensando que, por ele estar em aliança com Deus, ou por ele ser israelita, não é nem por ele estar em aliança com Deus, mas por ele ser israelita, automaticamente ele é superior aos gentios, ou ele é melhor do que os gentios. Então, o que o Paulo quer trabalhar aqui? Paulo quer destruir na mente do judeu orgulhoso a ideia de que ele é aceito por Deus por méritos. Porque a conclusão final do Paulo vai ser aquela: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que nós temos no capítulo 2 é um judeu orgulhoso, porque ele acha que, por ser descendente de Abraão, ele acha que por ele ter a lei de Deus, ele acha que isso já resolveu a vida dele com Deus. Né? E ele, então, é superior, e a gente vai tratar disso um pouco mais adiante, que ele é superior ao gentio. Né? Ele não está na mesma condição do gentio. O Paulo vai dizer assim: olha, o que eles fazem, você também faz. Então, se eles merecem a ira de Deus, você também merece. Mas por que a ira de Deus sobre eles é punitiva e sobre você é corretiva? Né? Essa é a distinção. Vamos andar um pouquinho no texto para a Tá gente ir bom. aclarando isso com a leitura. Obrigada, pastor. Portanto, quando julgas, és indesculpável. Veja que o Paulo tinha dito sobre os gentios que este homem, o gentio, é indesculpável, lá no capítulo 1. Tá? Aqui ele aplica a mesma coisa para o judeu. Então, se no verso 20 lá, né, o Paulo disse que, de modo que esses homens são indesculpáveis, aqui ele iguala a prática do judeu, que está descansado no fato dele ser judeu, descansado no fato dele ser descendente de Abraão, descansado no fato dele ser parte do povo da aliança, e ele está fazendo a mesma coisa. O Paulo está dizendo: olha, eles são indesculpáveis, vocês também são, quando vocês praticam as mesmas coisas, né? Então, não há justificativa, não há uma licença para pecar. Tá? Não é você está em aliança com Deus, então você tem licença para fazer coisas que você condena nos outros. Não, se é condenável nos outros, é condenável em você também. Né? Então, ele está dizendo que este homem, esse judeu, que pensa assim, ele também é indesculpável, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. E o que ele julga no outro que condena ele? Se ele condena uma conduta no outro, no gentio, né? E ele faz o mesmo ato, ele pratica a mesma coisa. Então, ele está condenando a si mesmo naquilo que ele condena o outro por causa dos mesmos atos.
Mas nós sabemos que o julgamento, veja que agora o Paulo vai usar sempre essa palavra, é julgamento. E julgamento, ele está apontando para o juízo final, para o julgamento final, o juízo que vai acontecer naquele dia, né? Enquanto lá aos gentios ele está falando de um juízo presente ali no dia a dia. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais coisas. Esse é um grande problema, porque o juízo de Deus é de acordo com a verdade. E se é verdade que o outro está fazendo é errado, então é verdade que quando você faz a mesma coisa também é errado. Então a nossa posição como judeu, como cristão, ou a nossa posição na graça não é uma licença para pecar, muito pelo contrário. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Não, não vai. Aqui é uma pergunta retórica, não vai escapar. Todos vão ser julgados pela sua prática, pela sua conduta. E no julgamento final, se uma conduta praticada por um gentio recebe uma condenação, então a mesma conduta praticada por um judeu recebe a mesma condenação. Então não dá para se iludir e descansar nessa coisa de que eu pertenço ao povo de Deus, eu cumpri os rituais, eu faço parte, né, da igreja, ou eu faço parte da comunidade de Israel, e então está tudo certo comigo, né? Existe uma lei de Deus que serve tanto para o gentio quanto para o judeu. E aí, quando qualquer um deles transgride essa lei, os dois são qualquer um deles que transgride é transgressor da lei e, portanto, é réu, né? É transgressor dessa lei. O Paulo fala agora para esse judeu o seguinte: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Esse judeu, ou esse crente, que pensa assim, né, que pensa que a posição dele na graça é uma licença para pecar, o Paulo está dizendo assim: olha, você deve considerar que Deus tem sido rico em bondade, em tolerância e em paciência com você. Então, aquele negócio assim, eu estou pregando contra algo, mas eu estou fazendo a mesma coisa, só que não está acontecendo nada comigo. E eu estou dizendo assim: olha, Deus tem sido gracioso comigo. E eu continuo praticando, e eu continuo dizendo: olha, Deus tem sido gracioso comigo. E, de fato, Deus está sendo paciente, está sendo gracioso. Só que essa paciência de Deus tem limite. Essa paciência de Deus não vai deixar nem o gentio, nem o judeu zombar de Deus. Então, a paciência de Deus, ela tem limite. Porque ela tem um objetivo. Por que Deus é rico em bondade, tolerância e paciência para conosco? Porque este é o método de Deus de nos conduzir ao arrependimento. Que é algo que esse judeu aqui que Paulo tem em mente está ignorando, está desprezando. Ele diz: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Então, se até agora, apesar do que eu estou fazendo, nada me aconteceu em termos de correção ou de juízo de Deus, eu não devo me acomodar a isso, dizendo assim: tá vendo, Deus está sendo gracioso comigo, e eu continuo na mesma conduta. Eu devo entender que essa riqueza de bondade, tolerância e paciência, essa graça de Deus, né, na minha vida,
deve me conduzir ao arrependimento. Deve me fazer parar para pensar o seguinte: olha, por que eu estou fazendo, né, algo que é ofensivo a Deus, sendo que Deus tem sido tão bondoso para comigo? Então, a bondade de Deus não deve me fazer acomodar-me no pecado, mas, pelo contrário, deve me conduzir ao arrependimento. Mas o que está acontecendo com esse judeu que está pensando assim? Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, veja, um coração já endurecido, um coração que se tornou insensível, a voz do Espírito já não o convence, já não lhe soa mais, e ele tornou-se teimoso e o coração dele perdeu a capacidade de se arrepender. Vivendo dessa forma, sabendo o que é a vontade de Deus, mas vivendo teimosamente contrário à vontade de Deus, o que essa pessoa, o que esse judeu que o Paulo tem em mente está fazendo? Ele está acumulando sobre ti, no dia da ira, acumulando ira sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Paulo já tinha dito ali atrás, né, que o julgamento de Deus é segundo a verdade. Agora, ele está dizendo para nós que o julgamento de Deus é justo. É segundo a verdade, agora o julgamento é justo. E é um julgamento que vai se revelar. Então, ele está apontando para um julgamento que vai acontecer no futuro. E o que vai acontecer nesse julgamento? Quando Deus julgar segundo a verdade e por meio de um julgamento justo, ele vai retribuir. Então, ele vai retribuir a cada um segundo suas obras. E aí ele começa a dizer o seguinte: ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. O que é fazer o bem? Né? O que é perseverar em fazer o bem? Perseverar em fazer o bem é buscar, né? É procurar glória, honra e imortalidade. Então, aqueles que estão buscando o pecado, o pecado produz como salário morte. Né? Então, procurar glória, né? Procurar vida, procurar honra e imortalidade tem a ver com seguir no caminho oposto ao pecado. Ordenar a vida num sentido oposto ao pecado, porque o pecado produz, né, vergonha, desonra e morte. Então, isso aí é perseverar em fazer o bem, né? É seguir no caminho da justiça. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Veja que aqueles que fazem o bem são, então, aqueles que não obedecem ao pecado e obedecem à verdade. Aqueles que são egoístas, eles obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. E por isso, eles terão como recompensa ira e indignação. Ele trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Veja que ao invés de perseverar em fazer o bem, essas pessoas perseveram em fazer o mal. E isso indistintamente, ou seja, primeiro ao judeu e depois ao grego. Ou seja, no julgamento de Deus, que é segundo a verdade e que é justo, o pecado será o mesmo, quer seja praticado pelo judeu, quer seja pelo gentio. Mas glória, honra e paz
a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, o bem praticado pelo judeu e o bem praticado pelo gentio, ele terá também o mesmo tipo de tratamento nesse juízo de Deus, que é segundo a verdade e que é justo. E aí o Paulo acrescenta mais um elemento sobre esse juízo de Deus, pois em Deus não há parcialidade. O julgamento de Deus é segundo a verdade, o julgamento de Deus é justo e ele é imparcial. Né? Não haverá privilégios, né? Não haverá gente privilegiada. E o Paulo está tentando convencer esse judeu aqui iludido, ou esse crente iludido, né? De que se ele é crente, ele teria que demonstrar isso perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e imortalidade. Mas se ele se diz crente e ele está envolvido com a prática do mal, obedecendo ao pecado em vez de obedecer à verdade, então ele é, como esse judeu que o Paulo tem em mente aqui, um crente iludido. Ele está iludido pensando que ele é uma coisa quando a prática dele está demonstrando que ele é outra coisa. E Deus não vai se deixar enganar no juízo, no julgamento, porque o julgamento de Deus é segundo a verdade, é justo e é imparcial, como ele coloca aí no verso 11. Porque todos os que sem lei pecaram, aqui, quem é que peca sem a lei? São os gentios. Os gentios que não têm a revelação que o judeu tem. O judeu tem a vontade de Deus, né, o caminho de Deus revelado para ele na lei. A lei revela a santidade de Deus, a justiça de Deus, o padrão pelo qual o homem é chamado a responder, a viver diante de Deus. O gentio não tem essa lei. Então a gente poderia pensar assim, bom, se o gentio não tem essa lei, então ele vai estar livre no julgamento, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. Deus nunca disse para ele, né, qual é o padrão pelo qual ele devia viver. Como é que Deus vai cobrar um padrão de alguém que para quem ele nunca revelou esse padrão? Mas veja o que o Paulo diz. Todos os que sem lei pecaram, ou seja, as pessoas com lei, tendo recebido a revelação de Deus, e não tendo recebido a revelação de Deus, elas são igualmente pecadoras. Ele vai explicar isso para nós, né? Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Veja, gentio e judeu, os que receberam revelação e os que não receberam são pecadores e eles vão receber, eles vão perecer. E todos os que sob a lei pecaram, ou seja, quem que é que peca sob a lei? Os judeus, porque eles receberam a lei. Pela lei, eles serão julgados. Pois, diante de Deus, não são justos que somente ouvem a lei. E aqui ele está falando desses que vivem sob a lei. Porque esse judeu que o Paulo tem em mente é uma pessoa que julga que, por ele ter a lei, por ele ter recebido a revelação de Deus, a vida dele já está resolvida. O Paulo vai dizer para ele o seguinte: pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que praticam, os que a praticam. Estes serão justificados. Ora, o que o Paulo está dizendo aqui, ele está fazendo uma referência, né, ao Antigo Testamento, que ele também vai fazer quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 3, que a lei dizia o seguinte: se você viver por essa, se você praticar essa lei, você vai viver por ela. Deuteronômio capítulo 30. Você vai viver. Se você praticar essa lei, você vai viver por ela. Não é? Então, não é apenas ouvir a lei que justifica, mas a justificação viria, né, se uma pessoa se tornasse praticante da lei. Então, o Paulo está desconstruindo aí essa ilusão desse judeu, que ele está pensando que só por ele ser um ouvinte da lei,
ele ser um receptor da lei, ele já é justificado. Não, a lei diz que pela prática da lei, se você praticar isso, você vive por isso. Há um parênteses aí no verso 14, né? Um parêntese longo, e o Paulo vai explicar isso, verso 14 e 15, né? Por quê? Quando o gentio, ele volta a fazer referência ao gentio, que é aquele que peca sem lei, né? Por que que o gentio, que não recebeu a lei como o judeu recebeu, é pecador e também vai perecer, vai ser julgado e vai perecer sem a lei? Ele vai explicar agora, porque quando os gentios, que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, ou seja, pessoas sem conhecimento de Deus, pessoas sem a revelação de Deus, pessoas sem Bíblia, pessoas sem lei, né? Eles fazem coisas boas. E nós somos testemunhas disso. Nós temos muitos amigos que são muito bons, né? Muito boas pessoas, pessoas honestas, pessoas até exemplares, pessoas justas, não é? Pessoas que fazem coisas que a gente, puxa, eu queria que eu, como crente, fizesse isso, ou eu queria que todos os crentes fossem como essa pessoa aí. Às vezes a gente até fala dessas pessoas, só falta ser crente, né? Falta tudo, não é? Só falta ser crente. Então, nós somos testemunhas de que existem pessoas assim, são pessoas que não receberam revelação da lei de Deus, mas elas praticam coisas que a lei de Deus aprova, que a lei de Deus diz, olha, é isso aí que você tem que fazer, você tem que viver dessa forma. Quando eles fazem isso, embora não tenham a lei, tornam-se lei para si mesmos, ou seja, eles estão cumprindo a lei sem saber dessa lei que foi revelada ao judeu. Mas onde que essa lei está, então? Se não está, né? Se eles não receberam 2 tábuas com 10 mandamentos, como é que eles podem praticar as coisas que estão escritas lá sem ter essa lei? O Paulo continua explicando. Eles demonstram que o que a lei exige, os 10 mandamentos principalmente exigem, está escrito no coração deles. Ou seja, a lei que foi dada ao judeu em tábuas de pedra, escrita do lado de fora, esta lei está escrita no coração de cada um de nós, independente se nós temos Bíblia ou não. Independente se nós recebemos a revelação de Deus ou não. Então, quando isso acontece, eles estão aí dando testemunho, né? Dá testemunho à sua consciência e os seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Ou seja, que lei é esta? É a lei da consciência. E aí todo mundo tem. Todo mundo tem, né, dentro de si uma lei que diz para ele o que é certo e o que é errado. Então, o judeu, ele conhece essa lei, tanto dentro quanto fora. E quando ele peca tanto quanto a lei interna, quanto a lei externa que lhe foi revelada. Mas o gentio, para quem a lei externa não foi revelada, ele também não está sem lei. Deus plantou a sua lei no coração de todos nós, porque nós fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Ninguém no mundo até hoje, né, nenhum psicólogo, né, nenhum doutor, nenhum cientista, até hoje conseguiu explicar a origem da consciência. Por quê? Por que a gente tem esse negócio dentro de nós que ora nos acusa, ora nos defende, né? Por que há certas coisas que eu faço e que há um prazer interno, um prazer indescritível? Não estou pensando naquele prazer carnal,
né? O prazer de ter feito algo, de ter conseguido fazer algo bom ou mal, mas porque eu queria fazer, então eu tenho aquela satisfação interna. Eu estou pensando naquela satisfação interior de, por exemplo, eu não ter planejado, mas eu estou andando pela rua e eu percebo, por exemplo, lá uma pessoa idosa que vai atravessar a rua. Eu não planejei fazer bem, eu não saí de casa pensando nisso, mas naquele momento eu decido estender o braço e ajudar aquela pessoa idosa a atravessar a rua. Aquele sentimento, aquele prazer interno que eu sinto depois que eu fiz isso, de onde vem isso? E na mesma intensidade, de onde vem um sentido de condenação quando eu faço algo que por alguma razão, e eu não sei de onde vem isso, eu me condeno naquilo que eu faço. É uma lei interna. E isso é algo que está dentro de nós. Não é a Constituição Federal do seu país, não é o conjunto de leis de uma nação que diz para você que isso é certo e que é errado. Aquilo lá é uma lei externa. Mas nós somos julgados por uma lei interna. Então, o gentio jamais poderá dizer, no julgamento de Deus, que, olha, eu não sabia dessas coisas, sabia sim. Eles não pecaram quebrando, transgredindo uma lei externa, mas eles são testemunhas de que eles sempre quebraram, transgrediram uma lei que estava dentro deles mesmo, que é a sua própria consciência. Por essa razão, nunca é boa coisa ir contra a consciência. Pastor, Né? Por isso que o Paulo diz, né, que aquilo que não provém da fé é pecado. E ele diz que se não provém da fé, ou seja, se aquilo lá me condena, até o simples ato, por exemplo, de eu comer uma carne que eu sei que veio do templo pagão para o açougue. Então, se comer daquela carne me condena, então eu não devo comer. Porque eu devo viver de modo coerente com essa lei. Só que tanto o judeu que tem a lei externa, ele não consegue viver pelo padrão da lei externa sem quebrá-la, nem o gentio que tem essa lei interna, ele consegue viver à altura desse padrão dessa lei interna. O Paulo está construindo aqui, de maneira magistral, aquilo que ele vai concluir lá na frente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, Denilde? O senhor me fez lembrar de uma outra aula que nós tivemos e me fez link aqui na mente, que quando o homem for condenado ao inferno, os que atingiram o inferno vão ter a consciência de que estão lá porque merecem. Eles rejeitaram. E quem estiver no céu vai saber que chegou lá, mas não merecia. Isso é a consciência, não é? Não é exatamente isso que o senhor está dizendo em outras palavras? O Pedro que escreve isso, né? Ele diz que Deus é glorificado tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Então, não vai haver lá no inferno, né, alguém que vai se sentir injustiçado por estar lá. Ele vai entender, né, embora com blasfêmias e tudo, né, ele vai entender que ele está no lugar que ele fez por merecer. E lá no céu, não vai ter ninguém batendo no peito, dizendo que eu estou no lugar onde eu mereço. Por isso que o céu vai ser um lugar de ação de graças contínuas, intensas e eternas. Porque a glorificação de Deus pelos salvos é essa gratidão, porque eles sabem que eles não deveriam estar lá. E eles só estão lá por graça divina. Isso é muito forte de se entender e de se viver. A graça de Deus, né? E aí a graça tem a ver, né, com alegria, né?
a graça de Deus, à medida que ela é compreendida, e graça a gente tem uma dimensão que a gente vai passar a eternidade inteira ampliando nossos horizontes acerca dela, né? Ela é tão infinita, né? Quanto Deus, quanto a bondade de Deus. À medida que você a compreende, há uma tendência de aumentar a alegria, né? de você ter mais alegria por estar crescendo no entendimento do que seja essa graça de Deus. Não é à toa que o céu vai ser um lugar de imensa e intensa alegria, porque a gente vai ter uma compreensão da graça muito mais profunda e intensa do que nós temos hoje. Ok? Então, essa explicação do Paulo já está colocando aí, está tanto demolindo, desconstruindo essa ilusão desse judeu que está sossegado, né? Que ele está descansado no fato dele ser judeu, dele ser israelita, dele pertencer ao povo que Deus escolheu, que Deus fez aliança. Ele está desconstruindo a ilusão, porque você não é justificado por ser judeu, você não é justificado por pertencer ao povo de Deus, você não é justificado por ter a lei, por ter a Bíblia, né? Ou por ler a Bíblia, por ouvir sermões. Se você quiser ser justificado por você mesmo, então você terá que praticar a lei. Se o gentio quiser ser justificado, ele vai ter que praticar a lei da sua consciência. Então, o Paulo quer caminhar aqui no seu argumento para chegar lá na frente, no verso 20 do capítulo 3, e dizer, ó, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Né? Porque a própria lei não foi dada para justificar. Embora, se nós pudéssemos viver à altura dela, ela nos justificaria, e aí nós seríamos justificados pelas obras da lei, não pela graça, né? Porque aí nós praticamos exatamente aquilo que Deus deu como padrão, então nós teríamos conseguido construir uma justiça própria. Se nós conseguíssemos fazer isso, então sim, então eu estaria justificado diante da lei. Mas como transgressor da lei, eu já quebrei a lei. Então não importa, por exemplo, se eu decidisse e conseguisse a partir de agora guardar e cumprir toda a lei, porque eu já sou transgressor dela. Uma vez que eu me tornei transgressor da lei, a lei está enfraquecida para me justificar. Ela é impotente, ela não pode me justificar. A única coisa que a lei pode fazer é me condenar. Né? Ainda que eu conseguisse, né, hoje, decidir algo em torno disso. Né? Olha, de hoje em diante eu não peco mais. De hoje em diante eu vou cumprir rigorosamente o padrão de justiça e de santidade estabelecido por Deus na sua lei. Bom, se eu decidisse isso e eu conseguisse fazer isso, ainda assim a lei teria que me condenar, porque eu já sou transgressor da lei daqui para trás. Né? E a lei não pode simplesmente apagar o meu passado. Ela não pode desculpar, ela não pode apagar o que eu fiz. Ela tem que ser justa, né? Ela tem que aplicar a minha devida condenação prevista na lei por aquilo que eu já fiz. Né? Nesse sentido, Jesus foi o único que conseguiu conquistar uma justiça própria. Porque, primeiro, né, não sendo concebido, né, pela união natural do José com a Maria, não tendo a participação de José, ele não é herdeiro de Adão. Ele não traz a herança de Adão como todos nós, como Davi disse lá no Salmo 51, já nasci em pecado, porque eu sou herdeiro do Adão.
Eu não tenho como nascer se não for por esse meio, né? Então, eu sempre vou trazer essa herança. Mas Jesus foi concebido, né, pelo Espírito Santo. Tanto que o anjo diz que aquele que nascer de ti será chamado Santo de Deus. Ou seja, não é como Adão, né? Ele é como Deus. Quando Jesus nasce sem a herança de Adão, ele também vive toda a sua vida numa obediência à lei, né, que nenhum de nós conseguiu viver. Então, Jesus não apenas ele obedeceu à lei no sentido positivo, de guardar a lei, ou seja, de não haver engano algum na sua boca, de não haver pecado na sua vida. Ele obedeceu à lei positivamente falando. Mais do que isso, mais do que ser um cumpridor da lei, o que a gente poderia dizer assim, mas isso era a obrigação de todo ser humano, ser cumpridor da lei. Jesus vai além disso, porque ele, tendo cumprido toda a lei, obedecendo a Deus, ele obedece a Deus também, não merecendo a morte, mas sujeitando-se à morte para livrar os pecadores. Então, com isso, Jesus é justo. Primeiro, porque ele não traz a herança de Adão. Segundo, porque ele praticou a lei. E terceiro, porque sendo justo, ele obedeceu a Deus, dando sua vida, assumindo a condenação que era de outros. Então, Jesus, ele conquistou uma justiça. Então, se alguém pode ser salvo, mas aí não se aplica a Jesus, porque Jesus não precisava ser salvo, porque ele não era pecador, só pecadores podem ser salvos, precisam ser salvos. Mas se alguém pudesse ser salvo pela lei, a única pessoa nesse planeta que poderia fazer isso era Jesus. Mas não sendo pecador e não precisando morrer, ele deu a sua vida no lugar dos pecadores, tomando, né, acreditando na sua própria conta a dívida que era deles. Agora, quando Jesus morre na cruz, e ele morre carregando o pecado de toda a humanidade, o que Deus faz é acreditar nossos pecados na conta dele, por isso ele morre, e tomar a justiça que Jesus conquistou. Jesus conquistou justiça própria. Essa justiça que ele conquistou como cumpridor da lei e como obediente ao Pai até a morte de cruz, essa justiça é a justiça que Deus creditou na nossa conta. Que Deus creditou na conta de todos aqueles que creem. De tal modo que nós somos justos como Jesus. Porque é a justiça de Jesus que foi creditada na nossa conta. Ok? Isso é salvação. Isso é o significado de ser salvo por Deus, ou nas palavras bíblicas aí, né? Ser justificado. Né? Ser declarado justo diante de Deus. Então, o Paulo, para chegar a essa boa notícia aí, né, de uma salvação produtora, geradora de alegria, ele precisa apresentar o diagnóstico. E ele está aqui no diagnóstico, ou seja, ele está aqui no plano da condenação, e ele está dizendo aqui que, né, o que ele vai concluir mais ali na frente, que gentio e judeu, aquele que recebeu a lei peca contra a lei revelada, e aquele que não recebeu a lei peca contra a lei da sua consciência. Então, tanto o judeu quanto os gentios são indesculpáveis diante de Deus. Ele termina no verso 16 falando desse julgamento final aí. Esse julgamento
acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Veja, aqui não estamos falando apenas de atos, né? Ele terminou lá o verso 32 do capítulo 1, dizendo que são dignos de morte os que tais coisas praticam, então, pecados de comissão, mas também são dignos de morte aqueles que os aprovam, ou seja, o pecado de omissão. Então, todos são dignos de morte. Aqui, no verso 16, ele está concluindo da mesma forma. Ele está dizendo que os pensamentos secretos, não apenas as ações, mas os pensamentos secretos dos homens serão julgados. Ou seja, naquele dia, né, ele vai revelar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Ok? Então, aqui ele está desconstruindo essa ilusão desse homem aí que ele está idealizando, né? Esse judeu que ele tem em mente aí, que ele julga estar presente lá na igreja de Roma. Ele continua falando desse judeu. E aqui ele vai falar sobre o que o judeu pensa de si mesmo, né? Por que o judeu é tão orgulhoso, né? Por causa daquilo que ele pensa de si mesmo. O que o judeu pensa? Como é que o judeu se define? Veja que interessante. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus. Veja, esse negócio do judeu. Judeu é alguém que se apoia na lei de Deus e se gloria em Deus, ou seja, se alegra em Deus. E conheces a vontade dele. O judeu é uma pessoa que conhece a vontade de Deus, porque foi revelada a ele, né? Aprovas as coisas excelentes. Ele aprova a lei de Deus. Ele sabe que a lei, o Paulo vai dizer isso lá no capítulo 7, que a lei é santa, justa e boa. Ele aprova a lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Sendo instruído na lei, o judeu é uma pessoa instruída na lei, e estás convencido de que és guias dos cegos. O judeu é alguém, como já dizia lá o Isaías 42, né, acerca dos judeus e posteriormente acerca do Messias, que por meio dele a justiça de Deus chegaria aos confins da terra. Então ele é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Então ele tem o conhecimento, então ele é missionário, ele é luz, ele é aquele que leva a luz para os que estão nas trevas, ou seja, os gentios que não conhecem a Deus. Instrutor de ignorantes, ou seja, ele é mestre da lei, ele ensina a palavra de Deus. Mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Esse é como o judeu pensa a palavra de Deus. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Então, aqui o Paulo está pegando tudo aquilo que o judeu pensa, como o judeu se define, né? E que o leva ao seu orgulho, à sua soberba, e vai virar a mesa agora. É a mesma coisa que ele começou a fazer aqui no capítulo 2, no verso 1 e 2. Você que ensina os outros, você que é tudo isso que pensa ser, por que você não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. O Paulo não está pensando aqui num judeu ladrão e no verso seguinte, num judeu adúltero. Ele está pensando, ele está citando aqui ilustrações, né? Em outras palavras, ele está dizendo assim, você que sabe como Deus quer que você viva, você que entendendo disso, você quer dizer para um gentio como é que Deus quer que ele viva, e você não vive aquilo que você está ensinando. Você mesmo não pratica. Aqui não é o caso de um pregador que não pratica o que prega. Porque no nível em que o Paulo está argumentando aqui, o que Paulo quer dizer para esse judeu aqui é que ele não cumpre a lei como ele pensa que cumpre. Esse judeu orgulhoso, ele está pensando que ele pode construir uma justiça própria. E o Paulo está dizendo para ele, não, você é transgressor da lei.
Não é necessariamente que você seja um adulto ou que você seja um ladrão. Não é necessariamente que você ensina aos outros que não deve furtar, mas você furta. Não, isso é um argumento ilustrativo para dizer para esse homem aí que ninguém cumpre a lei, né? Nem mesmo ele. Tu que dizes que não deve cometer adultérios, tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Veja, ele é um transgressor da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa, e aí ele está fazendo uma referência a todo Israel do Antigo Testamento, como é denunciado por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel. O Ezequiel denuncia o povo de Israel, dizendo que, enquanto eles ocuparam a terra prometida, eles desonraram a Deus. Como? As nações vizinhas, né? Blasfemavam de Deus por causa do comportamento de Israel. E quando Israel foi levado para o exílio, as nações para onde eles foram levados também blasfemavam a Deus por eles, sendo o povo de Deus, estarem no exílio. Então, por vossa causa, aqui generalizando, né, o Israel antigo, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre as nações. O nome de Deus ser blasfemado entre as nações é o oposto daquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, quando ele diz que aquele que chama a Deus de Pai deve santificar o nome de Deus. Então, o que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus não é atribuir santidade a Deus ou ao nome de Deus, mas é adotar uma vivência de tal modo que ilustre, que revele que o Deus a quem nós chamamos de Pai é santo. E essa santidade de Deus ser vista na vida daqueles que fazem ou que praticam aquela oração, que é o oposto de as pessoas blasfemarem de Deus por nossa causa quando nós vivemos ou nos comportamos de forma a que o nome de Deus não é santificado, mas sim blasfemado. Porque, de fato, a circuncisão, e aí o Paulo volta a ensinar esse judeu, a circuncisão é proveitosa se cumprires a lei. Então, o fato de você ser circuncidado, e aí uma correlação, né, com o batismo, o fato de você ser circuncidado ou ser batizado não tem proveito, se a vida que se segue à circuncisão ou ao batismo não for correspondente ao significado de ambos. Né? Porque aquele que foi circuncidado está dizendo que está em aliança com Deus. Aquele que foi batizado está dizendo que foi morto para a vida pertencente ao pecado e ao mundo e foi ressuscitado para viver agora em novidade de vida. Então, se essa novidade de vida não segue o batismo, então esse batismo não tem proveito, assim como a circuncisão também não tem proveito. Ela é proveitosa se cumprires a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão, ou seja, o seu batismo é apenas um banho mal tomado, e a sua circuncisão, embora ela seja algo físico, ela não resulta em nada, ou seja, o que vale é a vida que você vive. Se você vive como incircunciso, então a sua circuncisão física não tem proveito nenhum, não tem valor nenhum. Então, se os que são da incircuncisão, veja, ele está falando do gentio que pratica obras exigidas pela lei. Se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Ou seja, eles não têm a circuncisão física, mas eles estão vivendo como se fossem circuncidados.
E esse judeu, sendo circuncidado, está vivendo como se fosse incircunciso. Então, Paulo está confrontando ele aqui com esses argumentos. E se cumprir a lei, e se cumprir a lei aquele que, por natureza, é da incircuncisão, ele julgará a ti que és transgressor da lei com a letra e a circuncisão. Então, o que vale aqui não é o que você tem fisicamente, batismo, circuncisão, ou se você tem a lei ou você tem a Bíblia, se você ouve a lei, se você ouve a Bíblia, o que vale aqui é a prática. Então, aquele gentio que não tem a circuncisão e não tem a lei, mas ele pratica a lei, essa prática da lei dele julga aquele que é circuncidado, mas vive como incircunciso, e aquele que tem a lei, mas vive como se não a tivesse. Porque judeu, Paulo vai definir aí agora o que é um judeu. Aquilo lá em cima é como o judeu pensava de si mesmo. Agora ele vai dizer o que é um judeu. Porque judeu não é quem o é externamente, exteriormente. Nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, no final das contas, não são as nossas obras, não é, que conquistarão a justiça necessária para nos recomendar diante de Deus. Porque se fosse, o louvor seria nosso. Nós seríamos louvados, né? E a salvação seria uma recompensa. Não seria graça, seria um pagamento. Nós fizemos por onde nós merecemos, então Deus nos salvou. Então, o louvor não seria de Deus, mas nosso. Mas, nesse caso, não merecendo, sendo transgressor da lei, e, ao mesmo tempo, ser salvo por Deus, então o louvor é de Deus e não nosso. Pois bem, essa é a apresentação que o Paulo faz, então, desse judeu, né? desse homem que, pelo argumento do Paulo, né, tinha altíssimo conceito de si mesmo, mas estava tomando esses conceitos altíssimos como uma licença para viver como um incircunciso ou como aquele que não tem lei. Paulo diz para ele, então, que há pessoas que não são circuncidadas, não têm a lei e vivem melhor do que ele. Mas isso não as justifica, porque mesmo elas não obedecem à lei instalada no interior delas. Assim como esse judeu, ele tem esse autoconceito de si mesmo, mas na prática ele sabe que ele é um transgressor da lei. Então, tanto o judeu quanto o gentio não estão vivendo à altura da justiça, né, elevada da lei de Deus. Ele vai avançar um pouquinho mais agora, no capítulo 3, fazendo duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é se há alguma vantagem em ser judeu. Essa pergunta aparece aí no verso 1. A segunda pergunta é a mesma pergunta. Ele vai repeti-la no verso 9. E então, somos superiores a eles, ou seja, aos gentios? Há alguma vantagem em ser judeu? Para a primeira pergunta, o Paulo vai responder que sim, que há muita vantagem em ser judeu. Para a segunda pergunta, ele vai dizer que não há nenhuma vantagem em ser judeu. Então, o que o Paulo quer dizer com essas duas respostas diferentes à mesma pergunta? Ele então diz aí, então, que vantagem tem o judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, há vantagem em ser judeu?
há vantagem em ser circuncidado? A resposta dele é muita, em todos os sentidos. Há muita vantagem em ser circuncidado, há muita vantagem em ser participante da aliança, há muita vantagem em ser do povo de Deus, há muita vantagem em ter a lei, né, ou ter a revelação de Deus. Em primeiro lugar, e o Paulo vai explicar essa resposta dele, em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Há muita vantagem em ser judeu, há muita vantagem em ser circuncidado, há muita vantagem em ser israelita. Por quê? Porque nós temos acesso à lei de Deus. Nós temos acessos que outras pessoas não têm. Os gentios não têm. O gentio tem a lei interior. O judeu tem tanto a lei interior quanto a lei externa, revelada por Deus. Então, há vantagem, sim, em ser judeu. Aí ele continua. E então, se alguns foram infiéis, a fidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aqui a resposta do Paulo é também de modo nenhum. Ou seja, o fato de ter havido no meio de Israel israelitas, né, que viveram como incircuncisos, isso não anula a fidelidade de Deus, o pacto de Deus, a aliança de Deus com eles. Então, continua havendo muita vantagem em ser circuncidado, em ser israelita. Ele responde, então, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua lei, a sua ira? Estou usando critérios humanos. Ele responde, de modo nenhum. Deus não é injusto, né, quando ele aplica a nós a sua ira, uma vez que o meu pecado promove ou gera a ocasião ou a oportunidade de Deus demonstrar a sua justiça. Então, ele está dizendo aí, de modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo, mas se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador. Paulo vai desenvolver isso melhor lá no capítulo 9 a 11 de Romanos. E por que não dizemos, como alguns afirmam, com calúnia que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação desses é merecida. Ele está dizendo que o judeu, sim, tem muita vantagem por ser judeu. Ele está dizendo que, embora haja vantagem em ser judeu, nem todo judeu vive de acordo com a lei ou de acordo com o significado da circuncisão. Ele está dizendo aí que quando ele faz o que é errado, e Deus, então, manifesta a sua justiça, será que isso não é uma oportunidade? Ou seja, eu peco e com o meu pecado eu dou oportunidade a Deus para manifestar a sua justiça? Não seria uma coisa boa pecar? Porque o meu pecado oportuniza a manifestação da justiça de Deus? A resposta, obviamente, é não. Ele diz aí, né? Mas se para a glória de Deus a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, ou seja, será que a minha mentira não é uma coisa boa? Porque a minha mentira oportuniza que a glória de Deus, a sua verdade seja ressaltada? Será que não é uma coisa boa a minha mentira? E se é uma coisa boa pecar, porque assim a glória de Deus e a sua verdade é ressaltada, por que eu deveria ser condenado como pecador? Ele vai responder, e por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Essa era uma questão, né, dos judaizantes, né? Uma vez que
mais para frente ele vai dizer, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não é razoável pensar que quanto mais eu peco, mais oportunidade eu dou a Deus para ele manifestar a sua justiça. Se quanto mais eu minto, quanto mais eu seja mentiroso, mais com isso eu ressalto a verdade de Deus. Será que não é uma boa coisa pecar para que a graça de Deus seja mais evidente, seja mais ressaltada? O Paulo está atacando aí alguns judeus que acusavam ele, por estar pregando o evangelho da graça, de estar dizendo exatamente isso. Vamos fazer o mal, porque quanto mais a gente fizer o mal, mais a bondade de Deus tem oportunidade de ser apresentada ou ser ressaltada. E o Paulo desconstrói, então, não. A vantagem do judeu, de ser judeu, não deve levá-lo a pensar que ele tem licença para pecar. E muito menos justificar o seu pecado como uma oportunidade de Deus manifestar a sua justiça ou ressaltar a sua verdade. Então, Paulo desconstruiu aí esse uso indevido da vantagem de ser judeu. Aí no verso 9, ele vai fazer a mesma pergunta. Ele vai dizer, então, somos superiores a eles? Ou seja, há alguma vantagem em ser judeu em relação aos gentios? Ele vai responder, de modo nenhum. A primeira pergunta, sim, em todo sentido. Mas não deve ser usada, essa vantagem não deve ser usada como uma licença para pecar. Aqui, ele está pensando num outro modo. Nós somos superiores aos gentios porque nós somos judeus, porque nós somos circuncidados, ou porque nós temos a revelação da lei de Deus? Aí a resposta é outra. Paulo diz, de modo nenhum, pois já demonstramos, e é o que ele veio fazendo desde o verso 18 do capítulo 1, já demonstramos que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Todos são transgressores da lei. E aí ele vai citar o Salmo 14, né, que tem a sua repetição no Salmo 53. Ele vai reproduzir ali os primeiros versos desses dois salmos, né, que diz aí, como está escrito, não há justo, não há um sequer. O Paulo está chegando à conclusão da sua argumentação desde 1:18. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Essa é a conclusão final do Paulo, aplicada a tanto judeus quanto gentios. Agora, essa conclusão do Paulo significa que cada judeu, que cada gentio é praticante ao extremo de todas essas coisas aqui, ou seja, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, etc. Será que Pastor, onde está esse texto aí? Eu estou no capítulo 3, verso 9 não, diante, da garganta, 10. Fala da garganta. Tá. Salmo 14, 53. Então, será que cada indivíduo pratica esse extremo? Não necessariamente. Ele está falando aqui do gentio e do judeu, da humanidade de um modo geral, né? Todos são pecadores, né? Embora haja variação de intensidade, né, na prática, haja variedade nos modos como essas coisas se manifestam. O que ele quer dizer é que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que tema a Deus naquele sentido mais restrito, né, de significado. Então, todos estão debaixo do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz
é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Pronto, essa é a conclusão do Paulo. Todo mundo, judeu ou gentio, está mudo diante de Deus. O Paulo entende que a sua argumentação aqui não confere a nenhum judeu e a nenhum gentio qualquer desculpa, qualquer argumento em contrário. Ele entende que ele provou, né, como ele usou esse termo, né, já demonstramos. Ele provou, por essa argumentação, que tanto judeu quanto gentio são pecadores, estão debaixo, aí, estão mudos e estão sujeitos ao julgamento de Deus. E o verso 20, ele complementa dizendo, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei tem esse, dentre outros, né, tem esse propósito. Né? A lei é um espelho que revela o que está em nós, né? Revela para nós a nossa pecaminosidade. E aí, se esse judeu que o Paulo tem na sua imaginação, aí, né, soberbo, orgulhoso, se ele realmente lê a lei, ouve a lei, e ele for honesto consigo mesmo, ele sabe que esta lei está dizendo para ele, está afirmando para ele que ele é pecador, como qualquer outra daquelas pessoas que ele tanto, no seu orgulho, ele tanto vinha julgando até agora. É aquela argumentação inicial do Paulo. És indesculpável, ó homem, porque você faz a mesma coisa. Eles transgridem a lei e você também transgride. Então, Paulo, com isso, coloca aí todos, né, na mesma condição diante de Deus. Agora, é interessante que o julgamento de Deus manifestará a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus, senão a retribuição, como ele tratou no capítulo 2? A retribuição, olha, aqueles que praticam o bem, perseverarem em fazer o bem, aqueles que buscaram honra, glória e incorruptibilidade ou imortalidade, né, vão receber vida, vão receber bênção, vão ser abençoados. E aqueles que perseveraram em fazer o mal, né, que obedeceram ao pecado e não obedeceram à verdade, eles vão receber ira, né, como retribuição. Isso é justiça de Deus. É o que cada um merece. Agora, uma vez que o Paulo conclui aqui, prova, demonstra que todos, né, todos, judeus e gentios, todos eles não perseveraram em fazer o bem, não buscaram a honra, a glória e a incorruptibilidade ou imortalidade. Todos eles desobedeceram à verdade e obedeceram ao pecado. Logo, todos eles merecem ira e indignação. É o que todos merecem. Isso é justiça. Justiça é a retribuição de acordo com os méritos, né? O que cada um merece. Só que aqui o Paulo demonstra que todos merecem a mesma coisa, porque todos foram transgressores da lei. Então, todos merecem ira e indignação no justo julgamento de Deus. Tendo dito isso, o Paulo, então, vai falar de uma justiça que se manifestou. Diferente daquela justiça de 1,17, quando ele diz que a justiça de Deus se revela no tempo presente. Ali ele está falando de uma justiça que se revela ou que se torna conhecida na medida em que nós ouvimos a pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho, nos é revelada, se torna conhecido para nós a justiça de Deus. Mas qual justiça? A justiça que nos condena
Não, o evangelho é boa notícia. Então, a justiça que se revela na pregação do evangelho é esta justiça aqui que se manifestou. E onde, como essa justiça de Deus se manifestou? Ela se manifestou sem a lei, ou seja, ela não é uma justiça que vem por você ter cumprido a lei. Ela se manifestou sem lei, embora essa justiça de Deus, que não vem por você ter cumprido a lei, ela não é contrária à lei. Ela é o cumprimento da lei, porque Deus não é injusto. E a justiça de Deus, a lei de Deus não é injusta. Então, essa justiça de Deus, estranhamente, né, até que a gente chegue ao verso 25, estranhamente, essa justiça de Deus se manifestou sem que nós cumpríssemos a lei, mas, ao mesmo tempo, não contrariando nem a lei, nem os profetas. Isto é, a justiça de Deus, e aí ele vai dizer para nós como isso, né? Como é que essa justiça se manifestou? Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Aqui não há distinção porque não há acepção de pessoas, o juízo de Deus, o julgamento de Deus é segundo a verdade, é justo e é imparcial, não há distinção. Ele retoma o seu argumento conclusivo anterior, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, e aqui merecia um entretanto, né? Sendo justificados. Veja, a justiça se manifestou. Essa justiça que se manifestou não se manifestou para condenação. Ela se manifestou para justificação gratuita. Veja, sendo justificados gratuitamente por meio da graça, por sua graça, por meio da redenção. Redenção aqui é preço pago, é um escravo que alguém paga o preço para ele não ser escravo mais. Né? Nós estamos escravizados à lei por meio da condenação da lei por sermos transgressores. Então, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ora, como é que Cristo Jesus produziu esta redenção? Como é que ele pagou esse preço para nos libertar da escravidão à condenação desta lei? Ele explica no verso 25, e aí é o núcleo do evangelho. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, há aí uma substituição. A justiça de Deus, ela se manifestou. E de que forma ela se manifestou? Deus colocou no nosso lugar um substituto. Esse substituto recebeu a justiça que nos condenava, então recebeu a condenação que pesava sobre nós, e agora, mediante a fé nele, a justiça dele é aplicada a nós. O que é a justiça de Deus aí? É a justiça de Cristo. A justiça que ele conquistou com a sua vida, tanto na sua obediência positiva à lei, quanto na sua obediência ao Pai, sendo justo. Ele se ofereceu para obedecer o Pai até a morte de cruz. Então, aquilo que era a justiça de Deus para a nossa condenação foi transferido para ele. E com a sua morte, ele pagou o preço. A redenção em Cristo
mediante o sangue dele, e pagando o preço nosso, o preço da nossa condenação, não só nossos pecados todos que ele levou na morte, que ele levou na cruz, foi tirado de nós, mas também a justiça dele foi creditada a nós. De tal modo que Deus resolve um problema terrível, um problema que só a sabedoria divina poderia resolver. De Deus ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daqueles que têm fé em Cristo. O que significa isso? Significa o seguinte, que Deus não podia nos justificar. Deus não podia justificar pessoas demonstradamente transgressoras da lei. Se ele faz isso, ele é transgressor da lei. Mas ele quer justificar pecadores. Para isso, ele resolve o problema com a sua lei. Como é que se resolve o problema com a sua lei? Bom, por um lado, pune os pecadores. Pune os transgressores. Pronto. Cumpriu a justiça da lei. Mas Deus estabeleceu, né? Não encontrou porque dá a impressão que Deus foi pego de surpresa, mas Deus estabeleceu esse novo caminho, esse outro caminho. O caminho de que ele resolve o problema da justiça dele que nós ultrajamos, e ele cumpre, manifesta a sua justiça condenadora sobre Jesus, e uma vez satisfeita as justas exigências da lei de Deus, Deus está livre para declarar justos os pecadores, não há mais nada que pese contra eles, não há mais nada que mantenha os separados dele. Então Deus os declara justos, né? Isso é justificação. Ele é justo porque ele resolveu, ele cumpriu todas as exigências da sua lei. Ele cumpriu em Cristo. E ele é justificador dos pecadores, porque a condenação deles foi completamente quitada, paga pelo sangue de Jesus. Né? E aí, então, nós chegamos no núcleo do Evangelho. Aqui, do verso 21 até o final do capítulo 5, nós vamos estar num outro tema. Nós já estamos, né, num outro tema, já não é mais a condenação. Mas o tema do Paulo aqui é a justificação. Como é que Deus, sendo justo, ele se tornou justificador dos transgressores da sua lei? Como é que ele não cometeu injustiça contra a própria lei que ele estabeleceu? Comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade, vamos respirar um pouquinho. Senão eu vou pedir para a Denilde fazer um solo e eu vou fazer um apelo. Pastor, boa noite. Sim, meu querido, boa noite. Então, diante desse texto aqui, fica bem claro que quando ele fala que não há desculpa nem para o judeu, nem para o grego, todos nós estamos enquadrados debaixo desse julgamento. Sim. Se não houver em nós essa fé em Cristo que pode nos justificar, não é isso? Exato. Se não houver em nós essa vestimenta de Cristo, essa vestimenta da justiça de Deus vestida em nós, né? Que o texto diz aí, né, que é mediante a fé, mas é por sua graça. E isso é importante. É importante para evitar que a gente, né, ao se referir à fé, a gente não trate a fé como uma obra. Né? Porque quando a gente fala assim, eu sou justificado pela fé,
Tá, o que você quer dizer com isso? Ah, eu criei. A gente tem que ser muito cauteloso, né, para a gente não tratar o crer como se fosse uma obra. Então, é mediante a fé. A fé aí é um instrumento, né? Ela é instrumental. Mas é por sua graça. O que Paulo vai emendar lá, colocar tudo junto, né? Em Efésios 2:8. Justificado, lá, salvos, né? Pela graça, Pela graça sois sois salvos salvos mediante a fé. mediante a fé. Né? E isso é dom de Deus, né? Não vem das obras. Então, é muito importante que, quando nós declaramos que nós somos salvos pela fé, salvos porque nós cremos, é muito importante que a gente lembre que a salvação é pela graça. Porque se você tirar a graça daí, fica a impressão de que Eu mereço. fica a impressão de que a fé é uma propriedade minha, então eu criei, por isso eu sou salvo. E é verdade, ninguém vai ser salvo sem que seja mediante a fé. Mas temos que tomar o cuidado de não transformar a fé numa obra. Né? De se gloriar, né, no fato de que, olha, eu sou salvo porque eu criei. Você não é salvo porque você não crê. Existe verdade nisso? Existe. Mas a gente tem que ser cauteloso para não enfatizar exageradamente a fé como se ela fosse uma obra produzida por mim. Porque eu já vi, assim, pelo menos aqui na nossa região, temos uma denominação que eles, ao mesmo tempo que eles pregam o evangelho, eles praticam todos aqueles rituais do judaísmo. Uhum. Entendeu? Aí é uma mistura que, na minha forma de enxergar, eles estão anulando tentando fazer uma missão, como é que chama? Um omelete lá de judaísmo com cristianismo, e enrola tudo, porque se Jesus veio, ele aboliu todo esse sistema de rituais, né? Aí, se eu creio em Cristo e a minha fé, pela graça, me faz ser salvo, então por que eu tenho que praticar todos aqueles rituais do judaísmo? Houve uma efervescência grande, né, na década aí de 80, 90, né? E algumas igrejas ainda trazem esses elementos de uma paixão por Israel, né? Uma influência, né, dos dispensacionalistas, que entendem, né, que Israel é o relógio de Deus. Então, você tem benefício, né, se você querer bem o Estado de Israel, se você amar, né, o povo de Israel, que há algum benefício nisso, porque Israel ainda é o Israel de Deus, e na consumação final, né, Deus vai fazer algo, vai fazer alguma coisa que vai salvá-los, né? Vai salvá-los como nação. Então, isso tem uma certa influência, né, do pensamento dispensacionalista, e que fez com que muitas igrejas, né, principalmente, né, de linha neopentecostal, que voltasse, que trouxesse, né, elementos do judaísmo para dentro do ambiente de culto. O que a gente precisa aí, né, destacar é o seguinte, né? Precisa ver se essas igrejas estão, a usar esses elementos do judaísmo antigo, se elas estão fazendo um retorno ao judaísmo, ou seja, se elas estão pregando uma salvação pelas obras, porque é possível ter esses elementos judaicos num ambiente de culto, mas continuar pregando a fé, a salvação por meio da fé em Cristo. É possível. O erro estaria se a gente tivesse aquilo que o autor da carta aos Hebreus lidou lá, que lá estava acontecendo um abandono de Cristo
para um retorno às práticas judaicas com fins salvíficos, né? Então, precisa ver se essas igrejas que têm esses elementos judaicos, se elas estão apontando para esses elementos ou para essas práticas, esses rituais, como elementos salvíficos, se elas abandonaram a salvação mediante a fé em Cristo, o que não me parece ser o caso, né? De boa parte dessas igrejas. O que de fato aconteceu e acontece nessas igrejas, com essas igrejas, é o seguinte: é um apelo que é característica do neopentecostalismo, um apelo exagerado ao misticismo, ligado a essas cerimônias, né, a esses rituais. Então, eu continuo pregando que a salvação é mediante a fé em Cristo, mas eu trago esses elementos e eu faço uso do aspecto místico da presença desses elementos. Então, isso, de uma certa forma, é prejudicial? É. Não só o misticismo ligado a esses instrumentos judaicos, essas figuras judaicas, mas o nosso próprio misticismo cultural brasileiro, afro-brasileiro, né? Nós somos uma sociedade mística. Por isso que o neopentecostalismo explora, né, bastante o aspecto místico para atrair pessoas. O que a gente precisa julgar nesses dois ambientes, seja o misticismo da nossa cultura ou o misticismo ligado aí a esses símbolos judaicos, é se nós estamos, e aí é possível correr esse risco, se nós estamos apontando para esses elementos como meios salvadores, como mediadores da salvação. E aí, se isso está acontecendo, nós estaríamos nos distanciando de Cristo, o que estava acontecendo com muitos crentes, que justificou o autor da carta aos Hebreus escrever aquela carta para as igrejas da sua época. Voltando ao rudimento da lei, né, que ele põe lá. Aí seria um abandono de Cristo para uma salvação mediada por essas coisas. Pastor, obrigado, pastor. Mesmo Sim. Porque tem alguns, assim, acho que até aqui em São Paulo também tem, né? Alguns judeus, assim, existem as igrejas, acho que é igrejas messiânicas, né? São os judeus Sim. que creem em Jesus. Uhum. Então, eles mantêm os rituais, né? Assim, exatamente, é uma a boa liturgia, ilustração né? do Vamos que eu usar a acabei. palavra que Uhum. eles acabam usando os rituais, Isso. mas creem em Jesus, né? É uma boa Então, ilustração do que eu tentei explicar agora, né? Que os crentes eu messiânicos. estava conversando com uma amiga judia e eles estavam falando sobre os messiânicos, né? Uhum. Que creem em Jesus e tudo, e pelo jeito é um grupo até bem grande já, sabe? Sim, Não é sim. tão pequeno assim. Sim, E mesmo sim. assim, se a gente pensar em liturgia, né? Se fosse isso, nós também temos, né? Assim, nosso jeito, e isso às vezes atrapalha. A gente começa a misturar as coisas, né? Assim, a salvação, a graça, e a gente começa a achar que pelo nosso jeito de cultuar, nós é que somos, Uhum. que estamos certos, que nós que somos privilegiados, né? Assim, então, começamos a ficar orgulhosos também, né? Isso que a irmã está falando é muito, muito importante nesse contexto, né? Porque, de fato, esse judeu aqui que o Paulo tem em mente, ele poderia ser um crente batista, não é? Porque a gente se gloria muito dos nossos símbolos batistas, né? Há batistas entre nós que acham que só batista vai para o céu, né? E há batistas entre nós que acham que o único jeito de cultuar a Deus, né, a única forma aceitável de culto a Deus é a nossa forma, né? A gente teve um desgaste muito grande aí, né, em décadas passadas, quando quando a liturgia batista começou, né, a sofrer alguma influência
do pentecostalismo. Então, várias igrejas, né, foram caçadas aí, foram perseguidas por serem pentecostalizadas. Pastores, né, foram excluídos da ordem, acusados de estarem pentecostalizando suas igrejas. Então, assim, nós tivemos muito disso e ainda há, né, hoje, não tanto, não tão forte, mas ainda há, né, muitos pastores batistas, né, eles são dessa linha, assim, que eles acham que há um jeito só, né, de cultuar a Deus, que o jeito aceitável é o jeito batista de cultuar. Se a gente pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai se surpreender, né? Porque o Paulo, falando da manifestação dos dons espirituais ali, não há nada no Novo Testamento que sugira, né, uma ordem de culto, uma forma de cultuar. Mas o Paulo apresenta alguns traços ali, né? Então você tem, por exemplo, quando ele fala dos dons dados pelo Espírito, ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem, ele está falando do culto, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem línguas, outro tem interpretação. Quer dizer, ele está falando de um ritual, ele está falando de uma ordem, de uma liturgia, onde o que acontecia no culto era algo mais espontâneo, não era algo tão programado, né, como o culto tradicional. Então, ele fala, por exemplo, lá, olha, vocês estão lá no culto, e aí tem 2 ou 3 profetas que estão profetizando. Então, a um que está sentado é revelado uma palavra. Então, aquele que está falando, se cale para que esse possa falar, porque ele diz que o profeta todos podem falar, mas tem que ser um de cada vez. Então, ele está mais ou menos descrevendo uma ordem litúrgica, uma ordem de culto aí que não combina muito, né, com esse culto mais programado, né, mais previsível que nós temos em mente. Quando ele fala, por exemplo, em 1 Timóteo 2, que ele quer que todos os homens, né, em todo lugar, se orem, intercedam, né, de mãos levantadas, isso dentro de um ambiente batista e mais tradicional, isso é impensável, né? O negócio de ficar orando de mão erguida, até cantar de mão erguida, esse negócio soa muito estranho ainda em muitos ambientes batistas. Então, a gente precisa, assim, né, lembrar o seguinte, que a nossa ordem de culto, a maneira como nós cultuamos, e aí precisamos mencionar nossos irmãos pentecostais e até neopentecostais, que também afirmam, né, eles também cometem o mesmo erro que nós, né, de dizer que a forma deles adorar, que a forma deles cultuar, que é o jeito aceitável, que os batistas são frios, né? Frequentemente eu sou perguntado, né? A sua igreja é da Convenção Batista Brasileira ou da Convenção Nacional? A sua igreja é da tradicional ou da renovada? É um negócio, umas bobices, né, que a gente cria. E então tem esse aspecto, né, de achar que o lado de lá é também o único jeito aceitável de culto, né? Isso vai envolver músicas, né? Até pouco tempo atrás, as únicas músicas aceitáveis no ambiente de uma igreja de tradição histórica eram os hinos, né? Os hinos do cantor cristão, da harpa, dos hinários, né? Que a gente conhece, uma introdução de um cântico, né? Numa igreja de tradição histórica foi uma luta. Introduzir instrumentos, né? Introduzir bateria, guitarra nesses cultos foi uma luta, né? Hoje ainda tem muitas igrejas, tem muitos pastores que ainda têm muita dificuldade com relação a essas coisas. O que a gente deve entender de tudo isso, né? O que a gente deve entender é o seguinte: Deus nos dá liberdade de formas, né? Deus nos dá liberdade. Você pode ter um culto planejado, previamente preparado, você pode ter um culto espontâneo,
Você pode cantar hino do cantor cristão, você pode cantar cânticos, você pode cantar de mão baixada, de mão erguida, não é? Todo mundo, quando ora, pode orar todo mundo junto, ou o irmão lá ora e todo mundo acompanha em silêncio. Essa liturgia, esse modo, né, faz parte da nossa liberdade, né, de expressar nossa adoração a Deus, e não tem, né, um jeito aceitável, né, o outro não aceitável, tradicional, o renovado, até porque o Paulo está falando aqui, né, que o judeu não é aquele que o é exteriormente, né, a circuncisão não é aquela da carne, mas aquela que é do coração. Então, o negócio é mais de coração do que exterioridades, essas questões externas aí, que às vezes a gente se enche de pompa, né, para se orgulhando, né, do culto, da ordem, da decência, em que a gente cultua mais a ordem e a decência do que o Deus revelado. Então, assim, é uma série de coisas, né, que a gente precisa pensar com carinho, né? Precisa pensar com equilíbrio, para a gente ter. A gente tem lá a nossa igreja que adora dessa forma, vamos ficar contente com ela, né? Aí a igreja do vizinho lá adora de outra forma, não tem que ficar criticando. Deus não está ocupado com essas coisas, né? Essas coisas fazem muito parte do nosso orgulho, e a gente precisa ficar contente. É a modo como nós queremos adorar, nós entendemos a adoração. A igreja ali do vizinho entende que é de outra forma, desde que haja, né, ordem e decência na adoração, haja uma consciência de que nós estamos adorando a Deus. Essas questões não deveriam nos dividir, né, nem nos deixar orgulhosos, nem nos tornar críticos da forma de adoração das outras pessoas. Pastor, se o Antigo Testamento é sombra para o Novo Testamento, o senhor me fez fazer um outro link de outras aulas que nós tivemos quando estudávamos, acho que Levíticos. Eu tenho que tomar cuidado com essas aulas que eu ando dando. Então, estou fazendo links do passado. Tem gente prestando atenção. Então, mas quando nós estudávamos sobre os sacrifícios, e que o animal era abatido, ele era desconjuntado, e o senhor explicava que a adoração é exata. Aquilo serviu como sombra que desconjuntava todo o animal, depois o compunha novamente, e aí então oferecia a Deus. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo agora, tá vendo os links? O Paulo, por exemplo, aqui em Romanos, no capítulo 12, ele vai falar do culto, né? Ele vai falar do culto racional. E ao falar do culto racional, que a gente julga ser um culto consciente, né, um culto inteligente, um culto em que a gente sabe o que está fazendo, não é apenas uma explosão emocional, ele vai falar da consagração, da vida consagrada a Deus, e o elemento que ele vai trazer ali é justamente o elemento do holocausto, né, que é isso que você está citando, em que o holocausto era um animal que era partido lá em 3 partes, né? Ele era totalmente queimado, mas antes de ser queimado, ele era partido, ele era desconjuntado, né? Ele era separado em 3 partes, e depois separado em 3 partes, ele era juntado de novo no altar para ser queimado. Então, é justamente essa figura que o Paulo vai pegar para falar de uma vida, né, entregue a Deus, uma vida consagrada a Deus. E, obviamente, ele está falando da adoração aí que envolve a vida como um todo, mas certamente nessa vida como um todo está presente também a forma como nós adoramos em nossos cultos. Então, não existe uma forma fixa, né, ou determinada que, olha, isso aqui é o que Deus aceita, isso aqui é o que Deus não aceita. Não está muito fixado isso. Não está muito solto também, né, para se fazer de qualquer forma, né? Por isso que o Paulo ordena as coisas ali na igreja de Corinto, né? Então não está largado, né, para cada um falar ou fazer o que quer, mas também não está tão rígido, tão fixo,
uma ordem de culto ou um modo de cultuar que é aceitável em detrimento de outras formas. Marta, devolvo para você. Nós, nessas questões agora do pastor, né, nas nossas reuniões, assim, surgiu o assunto se o pastor podia pregar de paletó, sem paletó, só de camisa, né? Então, vieram essas questões que são tão pequenas, né? Mas, e aí todo mundo, acho que a maioria entendia que não havia problema algum, né, do pastor estar assim, de camisa, não precisaria estar assim, de terno, né? Que isso não mudaria absolutamente nada. Mas aí alguém colocou assim, mas no dia da ceia, todos, assim, os que vão pegar a ceia têm que estar assim, porque é Mas diferente. isso, Marta, isso para mim assim, é uma coisa muito, muito tranquila, né? Pelo seguinte, como é algo livre, cada comunidade tem liberdade de decidir as suas formas, né, os seus modelos. Sim. E aí, por exemplo, se eu concordo em ser membro desta comunidade, ao concordar em ser membro dela, eu tenho que aceitar, né, o modo de ser dessa comunidade. Eu estou declarando que eu estou mais ou menos compatível com essa comunidade. Né? Exatamente. Agora, o que não dá é uma pessoa, por exemplo, vir de fora e ela querer mudar a comunidade a qualquer custo. Eu já lidei muito com isso, já lidei com pessoas que vieram de fora e queriam, né, uma liturgia nova, diferente, porque veio de uma igreja assim, assado, que aquilo lá era mais de Deus, era mais avivado, era mais renovado, e queriam impor sobre a igreja. Então, assim, é necessário respeitar. Não existe uma forma A, uma forma B, que isso aqui é mais de Deus, é menos de Deus. Não, isso é nossa forma. A comunidade, uma vez que ela decide, né, vamos supor que ela decide que o pastor, não, nós queremos que o nosso pastor pregue de paletó e gravata. Não tem problema. O pastor, quando for convidado para pregar ali, ou, por exemplo, quando eu vou pregar em alguma igreja, eu normalmente pergunto para a pessoa que está me convidando, o pastor, olha, eu devo ir trajado assim, assado, vou à vontade. Então, é sempre uma demonstração de respeito pela comunidade, porque o negócio não é você causar escândalo, né? O negócio é produzir edificação. Então, se vai produzir edificação, vai de paletó e gravata, vai de paletó e gravata. Tá certo. Bom, nós já avançamos na nossa hora, né? Precisamos, assim, liberar o pastor e os irmãos. Então, que Deus abençoe a nossa semana, que tenha uma boa noite de sono, que Deus abençoe cada um e a gente se encontra na próxima segunda-feira, nesse mesmo lugar. Tá bom? Boa noite a todos. Deus abençoe a todos, um abraço a todos.